Em maio de 2021, Jéssica Paulo do Nascimento, com então 28 anos, era soldada da Polícia Militar de São Paulo e teve que optar entre a carreira policial e sua saúde mental. Por mais que vestir a farda de PM fosse a realização de um sonho, o pesadelo de conviver com o seu superior era insuportável demais. Alvo de um então tenente-coronel, Jéssica passou a sofrer constantes abordagens dele desde o dia em que ele se tornou seu chefe. Mesmo avisando que ela era casada com um outro policial militar, para o tenente-coronel nada seria empecilho. E as investidas não só continuavam, como foram se tornando mais e mais truculentas. Depois de 2 anos de licença não remunerada para fugir do tenente-coronel, na esperança de seu superior se aposentar ou mudar de batalhão, Jéssica voltou para o trabalho e voltou para seu covil. O tenente passou a mandar mensagens de cunho sexual para ela, na certeza de que seu cargo e o corporativismo da polícia seriam grandes escudos para poder exercer seu poder sobre a subordinada. Jéssica, de posse das provas das mensagens de WhatsApp, se dirigiu à Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e revelou a real face do tenente. O resultado imediato para ela foi a perda da carreira. Para o seu superior, sobrou promoção para coronel e a aposentadoria compulsória com direito a prolabore mensal integral para ficar em casa. Jéssica agora aguarda o julgamento da sua denúncia, que será feito em júri especial militar, marcada para o dia 7 de outubro de 2022. Eu converso agora com Jéssica, que conta sua história por ela mesma. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Jéssica, primeiramente, muito obrigado por você ter topado conversar comigo sobre o seu caso. É um caso que muitas pessoas pedem, porque o assédio ele é sempre muito desagradável, e agora um assédio, principalmente num ambiente de hierarquia tão forte, tão colocada como é a Polícia Militar, é ainda mais destruidor para quem está sendo assediado, né? Então, o que eu queria conversar com você um pouco, antes da gente entrar no assédio, especificamente, eu queria conhecer um pouco mais de você. A Jéssica veio de onde? Como é que ela foi cair na Polícia Militar, que é um ambiente ainda muito machista e muito ligado ao ambiente masculino? Então, eu queria saber assim, como que a Jéssica um dia quis ser policial militar, o que ela veio, como que era a sua vida antes? Bom, em primeiro lugar, Beto, eu queria estar te agradecendo, né, por essa oportunidade, dar esse espaço. Muito obrigado. É uma honra muito grande estar participando do seu projeto, que eu já acompanho. Bom, Eu que agradeço muito. Muito obrigado. Imagina. Bom, eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, né? Na verdade, eu sempre tive esse sonho de ser policial militar, desde muito novinha. Eu assistia filmes, né, sobre a polícia, e eu admirava, né, as mulheres com aquelas fardas, eu achava muito bonito. E aquele sonho foi se enraizando, eu fui crescendo, e eu falei, olha, eu comecei até a fazer faculdade de Direito, na época no Rio de Janeiro, e eu falei, olha, eu estou a fim de ingressar na Polícia Militar. Falei com a minha família, com meus pais. A minha mãe não gostou muito, por ser um serviço muito, né, de risco, complicado. Mãe sempre sabe das Sim. coisas, né? Já o meu pai, bem doido assim, igual eu, aventureiro, aquariano, enfim, ele falou, olha, vai, entra, filha, te dou todo apoio. E eu falei, então vamos tentar. Entrei na polícia aqui em 2013, aqui no estado de São Paulo. Foi tudo novo para mim. Eu era muito nova, eu tinha 21 anos de idade. Vim para São Paulo na cara e na coragem. Eu só tinha um tio na época, eu não era casada, não tinha filhos. E entrei na polícia. Fiz o concurso aqui, Beto, são várias etapas, né? Não é só fazer uma prova teórica e você entra. Tem teste físico, tem teste médico, psicológico, psicotécnico e tem também uma investigação social da sua vida. Eles fazem um check-up da sua vida desde a infância, no que você é envolvido, no que você já se envolveu, para ver se você tem, né, aptidão para poder estar entrando na polícia. E eu, graças a Deus, preenchi todos os requisitos, entrei de primeira e fiz parte da Polícia Militar em 2013. Num momento assim foi
tudo muito mágico, eu gostava muito da profissão, estava bastante realizada, feliz, porque eu tinha realizado um sonho, né? Me tornei, assim, referência na minha família por ter passado no concurso público. Enfim, fiquei, né, fui muito admirada pelos meus primos, todo mundo começou a estudar também, enfim. Em 2015, fui transferida para... a gente faz um curso na Polícia Militar de uma duração mais ou menos de 1 ano, que é o básico e o avançado, né? Fiz o básico em Pirituba e depois o avançado em Presidente Prudente. Depois fui para a Operação Verão, me formei, teve a formatura que foi muito linda. Meus pais vieram do Rio, meus primos, prima, enfim, o pessoal assistiu. E em 2015, 2014 para 2015, eu fui apresentada no batalhão aonde eu iria trabalhar, que ficava na Zona Sul, que fica na Zona Sul de São Paulo, que é o 50 BTME. Nisso, poucos meses trabalhando lá, muito feliz, muito realizada, eu conheci o meu futuro, né, que hoje nós somos marido e mulher, meu esposo, policial militar também, ele é policial ainda, ele está na ativa, e ele já trabalhava nesse batalhão. Conheci o meu esposo, não durou muito, né, o namoro foi muito rápido, quer dizer, a gente já casou, logo após também tivemos nosso primeiro filho, que hoje está com 6 anos de idade, e passou um aninho, tive outro filho, que sempre foi o meu sonho, ser mãe de 2 meninos. E hoje meu segundo filho mais novo tem 5 anos de idade. Enfim, estava trabalhando, exercendo a minha profissão, estava muito feliz, realizada, tanto na minha vida sentimental, profissional. A questão financeira também não estava tão ruim, porque os dois concursados, trabalhando, e a gente estava, né, tentando conseguir nossos objetivos. Bom, aí entra a parte de 2018, que começou a acontecer o assédio. Já posso falar sobre isso? Pode, sim. Daí nós chegamos. Em 2018, isso tudo está em São Paulo ainda, é isso? Sim, em São Paulo, na Zona Sul. Tá. Tudo aconteceu em São Paulo. Você ainda não tinha tido contato com o seu assediador? Não, não tinha, nunca tinha visto esse homem na minha vida. Eu já tinha trabalhado com outros comandantes, né? Com outros oficiais. Eu nunca tinha passado por nada parecido que eu passei com esse cidadão. E mesmo no ambiente muito de homem, não eu conheço a Polícia Militar há muitos anos, principalmente a de São Paulo, que eu já fiz muitas coisas com eles, e sempre me pareceu um ambiente muito respeitador. Não é, Beto. Eu estou errado. Infelizmente. É isso que eu te perguntar. É normal esse tipo? Você já tinha passado por outros assédios? Não. Sim, é uma coisa que é enraizada, é normal. Eles falam que é uma brincadeira, mas não é. É um assédio disfarçado em brincadeiras. E muitas das vezes bastante pesadas, né? Só que até então a gente é muito nova, muito inexperiente, a gente pensa que realmente é uma brincadeira, mas depois que a gente começa a ter mais informações e entender a questão do assédio, a gente vê que realmente aquilo foi um assédio. E eu já tinha, sim, sido assediada diversas vezes, porém nada tão pesado, tão bruto como aconteceu comigo em 2018. E o assédio também, ele está sendo mais falado há pouco tempo. Sim. Então é o que você falou agora. Muitas vezes as pessoas passavam como brincadeira, como bullying, que hoje é bullying. Antes era brincadeira de criança. Não, isso é brincadeira de criança. O assédio antes era assim, não, isso eu estava só brincando. Se pegar, pegou. Se não pegar, foi só uma brincadeira. Exatamente. E hoje a conversa sobre o assédio faz com que as pessoas tenham, inclusive, a realização da vítima que ela era. Exatamente. Estou errado? Não. Estou certo não, nesse. Você tá indo certinho, é Hoje você consegue ver o seu passado e falar, ali eu já era. Sim, ali eu já era assediada constantemente, não só eu, minhas amigas também, homens também passando por isso, tá, Beto? Porque homens também sofrem assédio, é muito importante falar. Muitas das vezes não tanto o sexual, mas o moral, tá? E não sei se você sabe, Beto, hoje na Polícia Militar, principalmente do estado de São Paulo, a taxa de suicídio, infelizmente, é extremamente alta, né? Por conta desses assédios, perseguições, né? Veladas em brincadeira, sabe? E muitas das vezes nem brincadeira, de verdade mesmo, o superior ele persegue o subordinado e torna a vida desse subordinado um inferno.
Você sente que é por prazer? Essa perseguição é por prazer de quem tem o poder? Porque a Polícia Militar é um Então, lugar Beto, de possíveis pode psicopatas corporativos, vamos dizer assim, psicopatas do dia a dia. exatamente. Eu li uma coisa muito interessante, né? Eu gosto muito dessa coisa de psiquiatria, psicologia, e eu li uma coisa muito interessante, que uma das profissões que mais existem, né, psicopatas, uma delas são policiais, né? Porque é um cargo que você tem bastante autoridade, e ainda mais naquele meio corporativista, aonde o militarismo, né, é bastante rígido. Existe um código militar, existe um regulamento disciplinar militar extremamente rígido, que é muito favorável para os oficiais, que são superiores hierárquicos, né? E muito pesado para os praças, que são os subordinados, né? Então, basicamente, o regulamento só funciona para o subordinado, né? Para o superior hierárquico não funciona. Até porque, Beto, o Tribunal de Justiça Militar, os juízes são oficiais, ou seja, eles mesmos que julgam, certo? O hospital da Polícia Militar, Beto, os médicos da Polícia Militar são oficiais, ou seja, eles estão no paraíso. A Entendi. polícia foi feita para eles, entendeu? E você sente que quando a pessoa sobe de cargo lá, não subir de cargo, né, uma mudança de patente, ela Sim. passa a ser também assediadora? É normal quando a pessoa Quando... sobe, ela começa a assediar Sim, também? dê poder ao homem, né, Beto? É ali que a gente conhece É. o ser humano. Eu já percebi isso até com amigos, pessoas que eu achava que era uma pessoa e fez um concurso para oficial e mudou o comportamento, mudou o jeito, porque realmente eu tenho alguns amigos que fizeram a academia do Barro Branco, que é a academia para oficiais, Daqui de São e Paulo, eles é. falaram isso, e eles falaram sobre essa situação que o curso, eles ensinam isso para os alunos, né? Eles ensinam essa metodologia, essa doutrinação, né? De como enxergar o praça. Para você ter uma noção, Beto, existem cavalos lá, né? Cavalaria, cada aluno oficial tem um cavalo e eles tratam esse cavalo como se fosse o praça. O cavalo representa o praça. Ou seja, ainda maltrata animal também? Sim, trata o animal como se fosse, né, enfim, nem um ser humano. Quer dizer, ou Não, o melhor, animal não vai ser ser trata o humano. animal melhor do que, né, o que eles fazem com o ser humano. É desleal, uma coisa assim, é nojento esse corporativismo. Só quem fez parte, entende. É muito difícil, Beto. E aí você chega nesse momento, a gente pode nem citar o nome dele, a gente pode só falar como assediador para não dar Sim, publicidade. Inclusive, eu já entrei em contato com o advogado de defesa do outro lado também para dar oportunidade se alguém quiser sim, falar. Agora, sim. você conhece esse homem e de cara ele já foi? Como que um assediador age? Então, como Ou agiu com aconteceu? você? Eu trabalhava na Força Tática, que é uma equipe especializada da Polícia Militar. Eu trabalhava na seção de P5. Por quê, Beto? Eu tinha acabado de ser mãe novamente, meu filho estava com poucos meses de vida, eu precisava de um horário, porque eu estava amamentando ainda, meus filhos frequentando creche, o meu esposo também sendo policial militar, a gente tinha que ter um período de bater o horário com o outro, era uma dificuldade muito grande, porque a nossa família mora longe, então era um contando com o outro, e com duas crianças muito pequenas. Sim. Então, eu precisava de um horário mais sólido, mais Mais tranquilo, normal, porque, mais normal, mais porque do dia a dia. foi Um horário mais de dia a dia, porque os policiais militares têm horários muito isso. doidos, né? 24, Sim, 48, não sei das quantas. 12 com 36, e assim, o policial que trabalha na rua, ele não tem horário para sair. Se ele pegar uma ocorrência no final do expediente, ele vai ter que apresentar essa ocorrência na delegacia e pode sair só no outro dia. E para uma pessoa que é mãe de um bebê, né, de meses, não tem como. Então, eu precisava desse horário, consegui ter essa oportunidade e comecei a trabalhar no P5, O que é que P5? nada mais Desculpa. É o... que nada mais é uma comunicação social da polícia. Trabalha com a imagem da polícia, com a rede Ah, tá. social, né, com eventos, funerais, entre outras coisas. Com a Estava comunicação. gostando muito. Sim, você fala com a mídia, com os jornais, né?
E é uma área muito legal que você lida com o ser humano, né? Porque, infelizmente, a polícia é muito vista como, às vezes, inimiga do povo. E o P5 faz esse trabalho bem legal, que a gente se aproxima da sociedade, entendeu? E eu gostava muito do que eu fazia. Bom, nesse período de 2018, entre junho e agosto, na verdade, Beto, todo ano, geralmente, tem uma troca de cadeiras do comandante. É como se fosse assim uma empresa, certo? Tem o diretor e só que assim na polícia militar ninguém fica ali por muito tempo, sempre vai trocando, né? O comandante que estava, ele se aposentou e tinha que vir outro para ficar no lugar dele. Quem veio? Esse coronel que começou a me assediar, ser assediador. E nesse período ele foi conhecer as instalações do nosso trabalho. Eu já trabalhava lá já há alguns anos. E no período, Beto, que a gente ficou a sós, eu estava fazendo café, né? Porque eu fui orientada pelo meu capitão que ele é um coronel, ele iria no nosso batalhão lá para conhecer o efetivo, e eu fui fazer o café, que era o meu serviço. Na Polícia Militar, a gente faz de tudo um Uhum. pouco, licitamente, claro. Não, faz de tudo muito. Faz de tudo muito. Sim, Ilicitamente. licitamente. Então, assim, aí nesse período que a gente ficou a sós, que ele entrou na sala onde eu estava, Beto, simplesmente ele perguntou se eu queria transar com ele. Mas ele nem falou transar, ele falou de uma forma muito, bem mais baixa, né? E, cara, eu te confesso que eu fiquei, como qualquer pessoa ficaria. Desculpa, eu fiquei cara, de boca aberta. Foi um negócio muito louco, porque aquilo que eu te falei, uma cantada, né, que é disfarçada em assédio, uma brincadeira, muitas das vezes a gente, deixa isso pra lá, releva. Agora, a forma baixa como ele me abordou, sabe, de uma forma tão baixa, tão podre, eu tomei um susto. Lógico. Eu fiquei sem reação, Ele né? chegou, E ele nem te cumprimentou nada, ele já chegou falando. nada, Beto, assim, cara, foi um negócio assim surreal. Eu falei assim, cara, se eu me... não é uma coisa normal isso daí. E detalhe, Beto, aonde que eu vou com a minha aliança, tô casada. Meu esposo também trabalha no mesmo batalhão que eu, para você ver a situação. Então, assim, naquele mesmo momento eu falei, olha, senhor, né, me respeita. Eu fiquei, cara, fiquei atordoada, eu não sabia o que fazer. Fiquei com muita vergonha, me senti humilhada ali. Eu falei assim, olha, o senhor tá confundindo as coisas, não é assim, né? Eu tava fardada, não tava de decote, eu não tava, Mas sabe? E mesmo se tivesse, né, Beto? Jéssica, eu digo assim, a pessoa se ela estiver pelada, ela não pode por causa da lei, que não pode. Mas não é que a roupa que você está não é uma porta de entrada para ninguém fazer nada. Você não, eu ia te Sim, perguntar isso. loucura. Eu já entrevistei outras mulheres também vítimas de assédio. A sensação que eu tenho é que às vezes elas buscam quase a responsabilidade. O que que eu fiz de errado A gente se sente culpada. para A gente ele se ter sente essa culpada. liberdade comigo, né? Mas não é. Você se sentiu naquele momento você pensou o que que eu fiz para ele ser assim? Você se Sim, sentiu? será que o meu comportamento, eu fiz alguma coisa? Só que assim, não deu tempo Não. nem de falar um oi, nada. Eu tava fardada, eu tava de coque. Então, assim, não tinha uma lógica nisso daí, sabe? Eu tava tentando encontrar uma lógica, mesmo que existe, né? Se eu tivesse com decote, como eu te falei, não era motivo para isso, mas eu não estava. Então, aí eu fui até grossa, eu falei assim, olha, o senhor está confundindo as coisas, né? Se coloque-se no seu lugar e me retirei do local. Porque ali ele me pegou desprevenido, eu não estava com telefone, não tinha como gravar, nada, eu E não você sabia estava o que sozinha. iria acontecer. E você estava sozinha nesse lugar. Ele fala com Eu estava você sem ninguém. sozinha. Sim, eles aproveitam, né, Beto, a situação, né, a ocasião. Bom, aí nisso, eu me retirei do local. Beto, desde esse momento, a minha vida nesse batalhão se tornou um inferno. Ele me perseguia de diversas formas. Por exemplo, me transferiu para uma companhia bastante longe de onde eu trabalhava, em forma de castigo, tá? Porque eles têm poder para isso e eles fazem isso, para poder sacanear o policial, para poder. Porque vai tirar totalmente a gente do nosso eixo, da nossa rotina, né? A questão financeira também fala alto, porque você trabalhando mais longe, você tem mais gasto. Então, ele fez isso para me penalizar. Só porque eu não quis ter nenhum tipo de relação com ele, eu não aceitei, né, aquele assédio. Pedi para ir para o bombeiro. Eu sempre fui uma policial muito tranquila, Beto, né? Porque
A gente sempre fala da gente da melhor forma possível, Não, claro. sim. Mas eu tenho um histórico bom. E isso é público. Qualquer jornalista pode ter acesso a isso. E eu sempre tive um comportamento muito bom na polícia. Nunca tive reclamação de civis, de paisanos, nunca. Porque eu sempre tratei as pessoas com respeito. Então, eu tinha um bom comportamento e eu queria ir para o bombeiro. Porque o policial militar, ele pode escolher se ele quer continuar na polícia militar ou se ele quer ir para o bombeiro, né? E eu decidi que eu queria ir para o bombeiro. Nisso, ele também negou, porque ele pode também fazer Ah. isso. Ele também pode, Mas né? ele, Porque ele ele era o comandante. continuou, ele chegou nessa primeira abordagem absurda e ele continuou indo em cima, existiram outros encontros até ele se Não, transferir. Nessa primeira vez, a partir daí, ele falou, vou transferir essa moça, é isso? sim. Começou o inferno, aí ele inventou um monte de coisa, inventou um monte de fofoca para querer manchar a minha reputação, né? Porque eles fazem isso, eles querem te taxar, né, como algo para poder manchar a sua reputação e para a maioria das pessoas acreditarem nele porque ele é um coronel, um comandante, né? Infelizmente, como você mesmo falou, a polícia militar ainda é bastante machista e a quantidade de homens é maior do que de mulheres. Então, realmente, é bem corporativista. Enfim, aí estava já insustentável para mim. Eu falei, olha, se continuar desse jeito, eu vou pedir demissão, não estou mais aguentando isso daqui. Eu tenho os meus direitos, eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair desse lugar. Aonde que eu vou, isso me persegue. Aí eu decidi fazer o seguinte, eu pedi para ter uma reunião com ele, né, na frente de outros policiais, para a gente poder estar conversando tete a tete. E eu queria sair daquele batalhão. Ele autorizou esse encontro. Nessa sala, né, onde que ele estava, tinha outros policiais, duas policiais femininas e dois policiais masculinos. Beto, eu cheguei nessa sala, ele falou, olha, se você falar qualquer coisa, você vai ser presa. Aí eu falei assim, mas por que eu vou ser presa? Qual crime que eu estou cometendo? Aí eu fiquei com medo, porque ele poderia usar aquelas pessoas que estavam ali na sala, a testemunha dele, falar que eu disse alguma coisa e me incriminar. Que não é nada incomum isso daí, isso acontece muito. Muita covardia, muita injustiça. Aí tudo bem, eu fiquei quieta e humilhação. Ele falou que todo carioca mulher é vagabunda, e não sei se eu posso falar isso aqui, Pode, mas ele foi lá na frente dos outros, isso? na frente dos outros, Beto, na frente de outras E, mulheres, na e frente de ninguém ficou outros homens constrangido. policiais. E essas outras pessoas não teve constrangimento, ninguém falou, meus Todo mundo senhores, ficou sem graça, todo mundo ficou até com pena de mim ali, só que ninguém poderia fazer nada, Beto, porque o poder dele. todo mundo subordinado. Ele era a patente mais alta, o coronel, entendeu? E todo mundo tinha medo dele, né, de ser perseguido, de ser ameaçado. Aí eu estava nessa sala, ele falou toda essa questão, ele falou que carioca homem é ladrão, que ele não gosta do Rio de Janeiro, que carioca é metido a malandro, esses rótulos, né, que eles criam, né? Não existe isso, Beto, que toda mulher Não, pelo carioca é amor de Deus. vagabunda. Pelo amor de Não, Deus, ele ainda, sabe? além de tudo, ele foi xenófobo. Ele Sim, é o sim, é um assediador, ele negócio. vai buscar tudo para destruir sua autoestima, né? Sim, para humilhar. Ele sente prazer, Beto, de humilhar. Aí tudo bem, eu saí de lá chorando, sabe? Como mãe, como mulher, como esposa, tudo, cara, assim, como profissional, eu falei, cara, caramba, eu estudei, saí de tão longe, sabe? Deixei minha família, minha zona do conforto para isso, para terminar dessa forma, e eu ainda vou ter que pedir demissão. Aí eu não tive outra opção a não ser pedir, olha só, Beto, eu tive que pedir uma licença sem vencimento, aonde eu fiquei 2 anos sem receber, eu fiquei afastado da polícia e fiquei 2 anos sem receber por conta dele. Nesse momento, só voltar um pouco, quando ele fala todos esses absurdos para você, você conseguiu falar alguma coisa ou ele foi negado, inclusive, de falar? Não, a todo momento ele falou e eu só ouvi, eu só escutei.
Ou seja, Ele sabia, era um ele palco sabia o motivo, né, de eu estar indo lá, que era para pedir a transferência para ir para outro local, outro batalhão, mas ele não permitiu eu falar. E nesse período, antes de você tirar a licença, antes de você até falar com ele, você tentou falar. Tem lugares dentro da Polícia Militar de São Paulo que você pode, tipo, recursos humanos da vida, ou um lugar que você pudesse fazer uma denúncia, ou pudesse pedir um socorro? Você buscou ajuda de alguém lá dentro? Não. Busquei, eu fui no NAPS, que é um centro psicológico da polícia, né? Tentei buscar apoio nesses lugares, mas como eu te falei, Beto, a Foi Polícia covardia. Militar é um paraíso para os oficiais, porque os maiores cargos, igual médicos, juízes, né? São eles que controlam tudo. Então, você bate na porta e não sai nada, não acontece nada. Sim. Pelo contrário, você é mais perseguido ainda. E o seu marido, Bom, você contou para o seu marido nesse período? conversei com meu esposo, ele me apoiou, né? Ele me aconselhou a pedir esse afastamento. Qual que foi minha estratégia de pedir esses 2 anos? Como eu te expliquei, todo ano tem uma Troca. transferência, tem a troca das cadeiras. Aí eu falei o quê? Eu pensei o quê? Esses 2 anos que eu ficar fora, esse homem ele vai para outro lugar, me esquece, eu posso retornar para o meu trabalho e minha vida vai ficar normal novamente. Porém, Beto, o tiro saiu pela culatra. Ele não saiu do lugar, ele não se aposentou, ele continuou, ele permaneceu durante esses 2 anos. Aí, foi passando os 2 anos, né, passa muito rápido, eu me mudei de cidade, eu fui morar em Praia Grande, mudei de telefone, mudei de tudo, cara. Meu esposo também foi transferido para lá, para Praia Grande, para a gente poder recomeçar a nossa vida do zero. Agora, ano passado, em 2021, a minha licença encerrou, eu tive que retornar ao serviço e quem ainda estava na ativa e lá no batalhão? Ele. Ou seja, para eu poder vir trabalhar em Praia Grande, eu iria precisar da autorização dele, que era o meu comandante ainda ativo. Então, eu tive que retornar do batalhão, tentei novamente uma conversa não com ele, eu pedi, né, conversei com uma cabo lá, ela era uma colega minha e ela era secretária dele. Ela falou assim: Jéssica, não pede demissão, não. Eu vou estar conversando com ele, eu vou estar vendo se dá para criar uma ponte dele autorizar a sua transferência. Aí eu falei: olha, né, um não eu já tenho, então eu vou aguardar em casa e eu retorno e eu aguardo o seu contato com ela, no caso. Beto, eu fui para casa no mesmo dia, eu acho que à noite, no dia 25 de março de 2021. Ele entrou em contato comigo, cara, eu gelei pelo WhatsApp. Que são esses WhatsApps que eu li, inclusive, pela. Sim. E aquilo que você leu não foi nem 10% do que aconteceu. Porque tem muita coisa, o caso ele está tramitando, né, em segredo de justiça ainda. A qualquer momento vai ter um julgamento e tem muita coisa que está em segredo de justiça, Sim. então não pode ser revelado. Mas tem coisa assim podre ali, podre. Ou seja, ele criou provas contra ele mesmo. Sim, ele mesmo criou prova contra ele. Ele disse, essas coisas eu posso falar porque já está público, que ele iria me estuprar, né? Ele falou coisas absurdas, segredo de dois não tem que morrer, que os amigos dele, que são matadores, né, que iriam fazer justiça por ele, que eu tenho filho, que eu tenho marido, não que ele sabe onde que a gente mora, coisas desse tipo, né? E ele falou que ele é muito forte, que o nome dele é forte, que ele tem amigos desembargadores, absurdas. Então, foi isso. Aí, no momento que eu vi que eu já estava com provas robustas, que eu já tinha áudio, que eu já tinha fotos, que eu já tinha vídeos, né? Que eu já tinha bastante conteúdo ali que realmente tinha peso, eu conversei com meu marido, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, com meu irmão, minha família toda, e passei tudo o que estava acontecendo e todo mundo me apoiou e falou para me denunciar. Porque ele tocou nos meus filhos, Beto. Lógico. Ou seja, por isso que tem uma conversa nisso. Você estava dando munição para ele poder se mostrar, é isso? Então, na verdade, eu não sabia o que responder, cara. Aquele momento todo eu estava constrangida. Eu não sabia o que falar para ele, eu não sabia o que fazer. Eu Eu li estava umas sem coisas assim, reação. ele faz umas propostas, tá escrito ali, né, umas propostas que ele vai falando o que quer fazer com você
E você vai sim, lendo aquilo, você fala, a pessoa não vai parar, e ela não para, né? E depois ele ataca de novo, né? Ele fala essa sim, coisa de ser em vários carioca. momentos eu falei para ele, olha, eu sou casado, eu sou casada também, né, não tô afim, eu quero ficar assim, quero ficar com meus filhos, trabalhar, ficar no caminho certo. A todo momento eu tentava me desvencilhar, porque, na verdade, naquele início da conversa, até então, eu não queria denunciar ninguém, eu não queria problema, eu só queria ser transferida, que era um direito meu, e trabalhar. Mas quando eu vi que estava ficando uma coisa pesada, uma coisa nojenta, uma coisa baixa e ameaçando de morte, eu falei: olha, ou eu denuncio esse homem, ou eu nunca mais vou ter paz na minha vida. E dentro da polícia, só uma coisa, uma pergunta sobre o seu marido. Ele estava trabalhando no Ah, mesmo batalhão que esse assediador. sim, Como era para sim. ele ter que conviver? Então, a gente conversou bastante. Foi um período muito difícil, de muito estresse, porque isso traz muito problema para dentro da nossa casa, né? O nosso emocional, a nossa vida pessoal de um casal, isso mexe muito com a nossa estrutura. Sim. Mas em todo momento, ele nunca duvidou, ele sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. E eu sempre conversei com ele: olha, a gente vai precisar ser bastante inteligentes, frios, para poder saber lidar com essa situação. Porque, Beto, qualquer coisa que o meu marido fizesse contra ele, meu marido na hora iria preso. Eu ia perder o pai dos meus filhos com duas crianças pequenas e ter o marido preso, sabe? É um Então, assim, poder, não vale a pena. é um grande poder, né? É um poder Sim, que é um poder muito forte, o extrapola tudo. militarismo é muito antigo. Geralmente, um caso como o seu, outras mulheres aparecem, se sentem mais fortalecidas para contar, inclusive, o que passaram. Outras mulheres Sim. apareceram vítimas de assédio desse senhor, Sim, já está na quinta denúncia. Teve um caso de um homem também, tá, Beto? Um oficial, mas tá? Ele ameaçou sexual, um oficial. assédio, Sim, no mesmo período, no assédio mesmo sexual contra batalhão. um rapaz também? Eu Ou acho é que foi um moral? assédio moral. Eu não Moral. tive informação porque está em segredo de justiça. Mas a gente foi no Tribunal de Justiça Militar no site e tem os tipos do crime, né, os artigos. Sim. E um dos artigos é de assédio moral, se eu não me engano, e ameaça. Entendeu? Ele ameaçou um outro homem, um oficial, um capitão. Ou seja, Entendeu? a sua força para contar o que estava acontecendo despertou nos outros a coragem também de aparecer. Sim, é aquilo, né? Quando um puxa a corda, todo mundo vai junto. E outras mulheres também, outras policiais, quatro policiais, e pasmem, né? Sempre o mesmo tipo de abordagem, o mesmo tipo de conteúdo, de ameaça, é sempre o mesmo tipo de abordagem que ele faz com as vítimas, É, porque ali entendeu? tem uma tara, né? Na conversa do WhatsApp que eu Sim, é li, uma psicopatia, cara, um negócio assim hum, fora de série. ele, Ele tem, como eu te falei, ele tem prazer de humilhar a pessoa, de hum, rebaixar, de pisar. e ele tem uma coisa assim, ele começa a descrever como ele quer que você se vista, como ele Sim, quer que você faça. Ali você vê é uma pessoa sem limites, né? Nada pôs limite para ele, e aí só que ele chegou em 2021 ainda com a mesmo modus operandi. E aí quando você sim. fala, desculpa. Não, pode ficar à vontade, Beto. Aí quando você chega com a denúncia, com toda esse arcabouço de provas e tudo mais, quando você chega, você vai para onde? Você vai lá dentro da Polícia Militar? Como que é a denúncia ali dentro? Então, existe um setor, né, um batalhão específico, que é a corregedoria, que é um local onde as pessoas, tanto policiais quanto civis, né, que sofrem algum tipo de ameaça, represália, o que for, perseguição, qualquer tipo de problema, a pessoa pode ir nesse setor e registrar uma denúncia, entendeu? Cheguei lá, já tinha contratado um advogado, recebi algumas orientações de como fazer, né, de como ir lá para Uhum. denunciar. Cheguei na corregedoria, fui bem atendida, uma oficial, uma tenente na época, mulher, me ouviu, foi a escrevente da denúncia. Tudo que eu falei, ela registrou, ela escreveu, né? Enfim, na verdade, no começo eles não queriam me ouvir,
Mas quando eu falei que eu tinha provas, né, que eu já tinha contratado advogado e que a mídia estava interessada em expor essa situação, aí mudou um pouco a conversa, o tratamento foi bastante diferente. Me trataram muito bem. Não deveria Consegui ser registrar assim, minha né? denúncia, Não, pode falar. não deveria ser assim, né? Você deveria poder Não denunciar e deveria. eles deveriam. A E corregedoria ainda serve fui para isso. desacreditada, subestimada. Ela não. Eu não lembro quem me falou isso, mas falou: olha, geralmente esse tipo de denúncia contra coronel, tipo uma soldado denunciar um coronel, porque é uma ponta para outra ponta. Soldado é o primeiro cargo na polícia militar, coronel é o último. Uhum. Então, assim, eles falaram: não dá nada disso daí, né? Vai ser arquivado. Bom, eu já estava tão machucada, já estava tão humilhada que eu não tenho mais nada a perder. Ele mexeu, ele falou o nome dos meus filhos. Então, assim, já estou perdendo o meu trabalho, já estou perdendo tudo. Então, é hora realmente de denunciar e de, pelo menos, assim, preservar a minha integridade física, da minha família. Denunciei, coloquei no papel. Alguns dias após, a mídia entrou em contato com o meu advogado, falou, né, que iria publicar o caso e perguntou se eu gostaria de dar uma entrevista para explicar melhor a minha situação, dar a minha versão dos fatos. Eu aproveitei aquele momento, Beto, porque até então, semanas passaram, eu não tinha medida protetiva. Ou seja, o cara que me ameaçou, um coronel, ele falou que tinha família próxima, da onde que eu morava, ele andava com uma arma o tempo todo na bolsa, né, do lado, e, enfim, eu estava vulnerável. Então, eu não tinha proteção nenhuma. Então, a tática foi o quê? Vamos expor isso daí, porque pelo menos todo mundo vai ter consciência do que está acontecendo. E o que aconteceu comigo vai recair sobre as costas dele. Duas coisas, né? Uma que você estava desmascarando o assediador. Sim, Então, você estava mostrando a sim. real face dele. A segunda, daqui a pouco eu queria entender umas outras partes dele, mas assim, e a outra, eu ia te perguntar da medida protetiva. Você não teve medida protetiva por quê? Beto, assim, como eu te falei, é um corporativismo extremamente grande. É para você ver, eu denunciei já tem um ano que foi feita essa denúncia. Já tivemos algumas audiências, porém até agora não foi julgado, né? Então, é para você ver o quanto que é demorado, o quanto que é lenta a nossa justiça, principalmente a justiça militar, quanto se trata de um oficial. E ele falou isso para mim, ele falou, não adianta você bater no TJM porque eles são meus amigos. Eu já fui juiz lá e ele realmente foi. Ele julgava, Beto, no Nossa. TJM. E não podia nem ir numa delegacia. Então, não podia ir numa Não, delegacia porque pedir. como é policial Militar militar, é só militar. não pode. Tem que ser na corregedoria, tem que ser dentro ali da instituição militar. E com essa pressão, que é uma pressão de mídia, inclusive, que o governo também não vai gostar muito de uma mídia negativa, Sim, aí o você governador nunca se pronunciou desses casos, né? Na época que era Sim, o o governador Dória. Dória, ele não deu nenhuma resposta, ele não falou nada. Agora, quando você. Aí vem a medida protetiva? Depois de algum tempo, né? Eu acho que depois de uns 7 meses, Beto, Nossa. que veio a medida protetiva, para você ver. Então, essa foi a nossa estratégia, né? De expor essa situação, além de encorajar outras mulheres a fazer o mesmo, e também descobrir se tinha outras vítimas dele, para poder até fortalecer o processo, né? Tem a questão também da minha segurança e da minha família, porque todo mundo agora ficou sabendo. Sim, claro. E agora, qualquer coisa que aconteça com você, a primeira pessoa que vai recair vai ser sobre o assediador. Sim, Uma pergunta: como ele era, assim, aos olhos dos outros? Geralmente essas pessoas têm uma boa máscara social, elas conseguem. pior que não. As pessoas sabiam que ele não precisava nem esconder o que ele era. Não, como eu te falei, o mesmo comportamento que ele tinha com mulheres, ele tinha com homens, só que com homens ele era bruto, assim, Agressivo. rígido, ignorante, agressivo, ele ameaçava. Existe o Copom, né? Em todas as viaturas existe o rádio de patrulha, né? O Copom, aonde você fala, né? Você transmite para o Copom as informações, o que está acontecendo na rua, e o Copom também transmite para o policial as informações, né? E ele falava na via rádio, na rede rádio, ele humilhava os policiais, né? Ele perseguia os policiais, ele ameaçava os policiais
pelo Copom. Ou seja, todas as viaturas desse batalhão via as ameaças dele e tem gravações sobre isso. Ele deu um tapa na cara de um cabo, de um homem, um pai de família. Um tapa na cara? Sim, de um homem assim, um pai, entendeu? Ele deu, mesmo se não fosse pai, ele deu um tapa na cara de um homem, Na frente de todo mundo? na frente de todo mundo. E, E esse cabo ele tem vídeo. e essa pessoa que levou um tapa nem pôde revidar? Não, digo, porque se eu levar um tapa na cara, eu não sei o que eu faço. O que é isso? Para você ver, Beto, né? O nosso sangue ferve. Só que assim, você não tem noção de o quanto que é corporativista, né? Se a pessoa revida, ela é presa, Beto. E ele ter dado tapa não vai ser preso? Não, porque ele é coronel. Funciona assim. Mas, gente, não é possível. Ser coronel te dá o direito de você fazer o. Não tem Olha, lei Deus para me coronel? perdoe, não é uma blasfêmia, mas eles se tornam semideuses. Eles se sentem e eles se tornam, sim, dentro da instituição militar, eles são semideuses, são intocáveis. Nossa. Para mim, tudo que você está me contando, realmente, é que como eu vou aos lugares como um jornalista tal, a forma, o que eu vejo são outras, é natural, né? Porque essas coisas não se Sim, mostram. Então, para mim, é surpreendente. Não é impossível eu imaginava que poderiam ter esses tipos de atitudes, uma vez que é um lugar ainda muito. É um lugar com muita. Como é que eu posso dizer? arcaico, É, né? Arcaico, né? e é muito pesado. A hierarquia ela é tão fortalecida Sim, dentro do militar. Então você tem aquela coisa muito bruta sempre. Você tem uma coisa, você imagina como pode ser, na verdade, a verdade dos fatos, né? e além disso, né, ele sempre me ameaçava também porque ele é maçom, né? E eu tenho familiares também que são maçons e, pelo contrário, são pessoas com uma conduta muito tranquila, dão Sim. exemplo. E ele usava a maçonaria para benefício próprio, sabe? Para ameaçar as pessoas. Olha, se qualquer coisa que fizer comigo, me denunciar, eu tenho os meus irmãos, né? Eu sou grande na maçonaria, você entende? Mas a maçonaria ela não é um exército do mal, não tem nada a ver. Isso daí eu acho que Para você faltou ver, não para tem ele. nada a ver. Mas Mas ele falava dessa forma, né? Como se a maçonaria fosse passar pano para ele, ah, entendeu? E pelo contrário. sim. E aí, quando ele descobre que você foi lá denunciar ele, falar dele, que você tinha as provas que ele realmente, ele que produziu, na verdade. Sim. Como foi? Ele foi ainda em cima de você? Ele tentou falar com você? Ele tentou revidar? Ou foi Não, só via Beto, eu advogado? não posso mentir. Depois que foi feito. Ah, detalhe. No dia que eu fui fazer a denúncia, eu estava na corregedoria, no ato da denúncia, ele me ligou. No ato Ele da mandou denúncia? gravar no ato. A escrevente, Beto, a escrevente da corregedoria ela se tornou a minha testemunha. E ele falou o quê? Você pôs no Viva Voz, claro. Ele falava o quê? Sim, ele marcando encontro, ele querendo que eu fosse para um hotel no Paraíso encontrar com ele, entendeu? Ele, São coisas absurdas. eu li que vocês chegam a se encontrar porque você seria transferida, ele ia falar com você. Isso aconteceu? Não, ele queria que eu fosse. Na verdade, o combinado foi o seguinte: ele me pediu para ir no panelão, que o panelão nada mais é o RH da Polícia Militar, né, aonde que faz as documentações, as transferências e tudo mais. E ele falou que ele tinha uma grande amiga que era coronel também, que iria resolver a questão da minha transferência. Só que isso não era um favor, né? Não era uma passada, tipo assim, ele não estava fazendo um favor, não era um negócio assim, fora do normal. Era o trabalho dele, ele tinha que fazer isso, era o trâmite correto. E eu tinha que passar no panelão, que é esse local que faz as transferências, para poder vir para Praia Grande trabalhar. Né? E esse momento que eu falei para ele que, enfim, eu iria sozinha, que eu não queria ir com ele, tal, qualquer coisa assim. Aí porque ele, na verdade, Beto, ele não estava falando do panelão da polícia, ele estava falando de ir para motel. Entendeu? Ele queria que eu fosse para o panelão, porque na verdade ele queria me levar para um motel. Só que aí, quando ele estava vendo que eu estava tirando o meu, né, da reta, que eu não queria ir, que eu estava negando a todo momento, aí ele foi bastante claro. Ele falou:
quero que você vá num hotel, eu faço Pix, né? Eu faço isso, eu Eu faço vi. aquilo. Eu li isso daí. Entendeu? Isso. E olha, no dia que eu estava na corregedoria, a própria corregedoria, né, a ex-presidente me orientou. Olha, marque então com ele lá no Paraíso, que ele já tinha marcado, acho que um hotel que era do lado do metrô Paraíso, e para ver se ele vai. Aí, e eu estava na corregedoria. Então, eu fiz o que a corregedoria me mandou, eu não respondi mais nada, não falei nada. Ele foi, Beto, no local, lá no Paraíso. Ele mandou a localização para mim, que ele estava lá. Só que eu não estava, tanto que eu estava na corregedoria, Por que isso ele que ele tinha te a localização. por isso que daí ele começa a escrever aquele monte de absurdos para você, que você é carioca, Sim, que aí não sei. quando ele viu que eu não fui, que eu não estava lá, ele ficou louco, Beto. Entendeu? Aí a casa caiu, aí começou as ameaças. Só que a denúncia já tinha sido feita. Já tinha sido feita, já estava. E aí depois que ele, porque ele, ele inclusive não sabia ainda da denúncia, você estava denunciando, ele liga, você vai, tudo mais, tudo que você contou. A partir do momento que a polícia toma alguma atitude, ele sai do trabalho, ele é afastado, o que acontece? Sim, na verdade, ele foi transferido para uma outra cidade, na verdade, próximo da onde que ele morava, então acredito que foi até um benefício para ele. Ele foi afastado e logo correu para poder se aposentar. Na verdade, ele já tinha esse direito, né, de se aposentar, ele já tinha tempo de serviço, e ele correu para poder não perder os vencimentos, né? E, enfim, mas aí o Ministério Público aceitou a denúncia. Hoje já está, né, em mãos do Tribunal de Justiça, já tivemos algumas audiências com o juiz e estamos aguardando o julgamento final. E esse tempo que vai acontecer a qualquer momento. Esse tempo é um tempo normal? Vocês têm algum processo em comparação? Eu tenho outras amigas que passaram pelo que eu passei, só que foi com um superior de uma patente um pouco mais baixa, entendeu? Isso, um capo. Entendeu? Então foi muito rápido. O caso dela já foi julgado, ele já foi condenado, o assediador dela. O meu caso ainda não foi julgado. Já tem mais de um ano. Ele for julgado, vamos pensar nos cenários que podem ser. Se ele for julgado e condenado, o que acontece com ele? Ele perde a patente? Pode perder tanto a patente, né, o direito de ser policial militar, como também pode perder os vencimentos. Ou seja, entendeu? O dinheiro. E eu acho que é nada mais justo, né? Porque depois disso, né, eu fui muito perseguida no trabalho, eu continuei sendo perseguida e ficou uma coisa tão insustentável que eu tive que pedir demissão, porque eu fiquei com medo deles forjarem alguma coisa contra mim, de colocarem droga no meu armário, de fazer qualquer coisa contra mim para manchar minha reputação e eu ser expulsa. Então, o que eu preferi? Eu preferi sair pela porta da frente, uma conduta boa, do que eles mancharem a minha reputação e eu poder até ser expulsa. Com relação a mim, aí eu falo como cidadão, eu sei que os militares, policial militar, mas eu acho que toda segurança ela vive para a sociedade civil. E a sociedade civil paga os impostos para todo mundo ser pago o que é o justo e o correto. Mas eu não acredito que ninguém pague os seus impostos para ter um assediador, um posto de comando de poder. Agora, no seu caso, além de tudo, você perdeu o trabalho que você gostava tanto. Perdi, né, o meu trabalho, e não por ser uma policial ruim, ser uma profissional ruim, não por estar num comportamento ruim. Eu saí dela em ótimo comportamento, e eu vou te mandar, eu posso te provar isso daí. O meu histórico na polícia sempre foi bom. Sabe, durante quase 8 anos de trabalho, eu nunca respondi nada, Beto, nenhum crime, nada. Então, assim, eu ter que pedir demissão porque eu fui assediada é muita injustiça. Não, e era uma carreira que você queria, que você batalhou, que você veio de outro estado, que você passou no concurso público e se esmerou para isso, estava no seu caminho. Agora, se ele, com relação ao seu histórico, eu já sabia, já tinha pesquisado, mas se ele quiser me mandar alguma coisa, eu coloco aqui, inclusive, para as pessoas verem e tudo mais. Com relação então, assim, se ele perder, ele pode perder tudo. E se der que ele, mesmo com todas essas suas provas e tudo mais, der que ele não fez, o que acontece? Se ele for inocentado?
Pode acontecer, né? A gente sempre espera que a justiça seja feita, Claro. mas eu não duvido de nada. A justiça é falha porque é feita por homens e o homem é falho, né? Então eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu creio na justiça de Deus, dos homens também, tanto que eu recorri à justiça, denunciei, fiz o certo, eu fiz a minha parte e agora eu só espero que, né, que realmente seja feita a justiça e que ele sofra, né, pelo que ele cometeu, que ele pague pelo que ele cometeu. Eu não quero nem a menos nem a mais, Beto. Sabe, eu não sou a favor, tem que morrer, tem que matar, tem que fazer isso. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Mas eu sou a favor do justo e do correto, sabe? Eu perdi o meu trabalho. Eu pedi demissão do meu trabalho por conta dele. Sim. Então, nada mais justo do que ele pagar pelo que ele fez. Você pede alguma indenização também? Pensam depois do criminal que vem o civil, né, na verdade? Sim, na verdade, o meu advogado ele está estudando sobre isso daí. É uma coisa complicada, você sabe, Estado é complicado. Não estou contando com isso daí, eu trabalho, eu sou formada. Hoje eu estou inserida em alguns projetos sociais também. Enfim, faço outros trabalhos, né? Então, eu não estou contando com isso, mas o que eu realmente gostaria é que ele pagasse pelo que ele fez, né? Que ele tivesse uma condenação à altura, para que outros assediadores vejam, né, esse exemplo e as vítimas também vejam, não fiquem achando que a justiça não dá nada, que não vale a pena denunciar, que a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. Pelo contrário, que denunciar realmente vai ter efeito, sabe? Porque é a única saída que a gente tem dentro da legalidade. Né? Matar uma outra pessoa não vai adiantar nada, isso vai criar um problema muito grande para a sua vida. Então, o único caminho é denunciar. É uma coisa que você tocou, que eu concordo numa parte perfeito que você disse, que é, eu sempre digo que o assediador ele será. Ele não vai Sim. ter medo de ser porque o outro foi preso. Ele pode começar para não ser preso igual ao outro, ou não pagar como o outro, ele ser um pouquinho mais esperto e não deixar rastro. Agora, Sim. que o seu exemplo faça com que os assediados tenham a coragem de denunciar. Porque o assediador vai existir, mas é o assediado que tem que parar. E não é fácil fazer o que você está fazendo, não é fácil fazer o que as outras mulheres fizeram, porque o assediador, ele busca também as pessoas, às vezes, mais possíveis de manipular, possíveis de... As pessoas ficam com medo de falar, as pessoas se sentem culpadas pelo assédio que tiveram, mas que elas percebam em você essa referência de posso ser como ela. Depende de mim não ter uma outra igual a mim. Ou se tiver, que ela também tenha coragem de sair e falar. É uma grande coragem a sua. Sabe por quê, Beto? Isso daí causa um dano, às vezes até irreversível na vida da pessoa. Eu tive queda de cabelo, eu tive perca de peso, eu tive uma... Eu acho sim que eu tive depressão, né? Eu estava com sintomas de depressão, eu tive síndrome do pânico, pesadelos, eu não dormia bem, tudo por conta disso. Eu deixei de receber tendo emprego, sabe? Então, olha quantos prejuízos que eu tive, sabe? E tem outras pessoas, Beto, que não têm esse apoio familiar que eu tive, o apoio financeiro da minha família que eu tive também para poder me manter, para poder continuar estudando, sabe? Tem pessoas que simplesmente não têm, até porque, Beto, existe uma situação na polícia, igual assim, um policial faz 12 por 36 o horário, então fica muito complicado até para ele estudar, né? O cara quer se formar em direito, em odontologia, enfim, qualquer outra profissão, é complicado para ele estudar, porque ele tem família, às vezes ele é pai, às vezes ele tem um familiar que é doente. Muitos policiais daqui do estado de São Paulo moram em cidades interior, que fica às vezes 400, 500 km de distância, sabe? Então, assim, é complicado até para o policial ter uma outra profissão. Ou seja, ele fica dependente da polícia. Porque se ele sair, o que ele vai ser aqui na rua? Porque policial, infelizmente, não é uma profissão igual um enfermeiro, né? Que ele pode trabalhar em diversos setores dentro da enfermagem, né? Igual um farmacêutico, pode trabalhar em várias áreas. Um policial só pode ser policial. Até para as pessoas entenderem, 12 por 36 são 12 horas São 12 horas trabalhando
né? E são 36 horas de descanso. Trabalha um dia inteiro, né? Vamos supor, entra das 7 da manhã às 7 da noite e descansa o outro dia inteiro, né? Aí só vai trabalhar no um dia seguinte. Só que acontece, a vida do policial militar não existe uma regra, né? Não tem um horário. Como eu te falei, ele pode pegar Uma uma ocorrência. ocorrência no final do expediente e simplesmente ficar 24 horas trabalhando. Já aconteceu isso comigo. Então a pessoa fica muito dependente da profissão, da Sim. polícia. Você tem saudade, Jéssica, do teu trabalho como policial? Olha, eu admiro muito a polícia, meu esposo ele é policial, eu respeito muito, eu não vejo a polícia, eu não coloco assim todo mundo na mesma caixinha, sabe? Ah, ninguém presta na polícia, não. Tem pessoas boas, eu já trabalhei com bons oficiais, já trabalhei com outros homens que foi tranquilo, foi profissional, né? Infelizmente, qualquer profissão existe esse tipo de situação. Hoje eu não sinto mais saudade, eu estou bem, eu tô com minha saúde mental em dia, né? Eu acho que nada paga isso, sabe? Opa. Foi um ciclo que se fechou, eu entendo o que aconteceu e hoje eu realmente conto com a justiça e eu tô seguindo a minha vida. E Não tem mais você, vontade, assim, eu perdi o tesão pela polícia, sabe? De ser policial, de trabalhar, de arma, eu perdi a vontade disso. você não voltaria? Não voltaria. Hoje você está fazendo o quê? Que hoje você voltou a ter prazer no trabalho? Sim, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de trabalhar, de me sentir, né, como posso dizer, produtiva, né, de estar produzindo. Eu sou formada em farmácia, estou cursando ciência política, fui convidada, né, eu estou trabalhando com uma candidata a deputada federal, até uma promotora federal, né, e a gente está fazendo um trabalho muito legal. Eu tenho um trabalho sobre violência doméstica contra a mulher e eu estou ajudando a coordenar a campanha dela e é isso que eu estou fazendo por enquanto. Legal. Agora, é muito bom saber também que seu marido te apoiou, porque também tem muitas mulheres que acabam tendo o marido apontando o dedo para elas, falando que a culpa é dela. Sim, Ainda mais ele dentro da corporação. verdade. O seu marido teve alguma perseguição por conta da sua denúncia? Não, Beto, não posso mentir. Graças a Deus ele não foi envolvido, não perseguiram ele, não tenho o que falar. Tá. Ah, o que você falaria para mulheres que estão passando pelo que você passou? Olha, por mais que seja difícil, gente, denunciem. Não existe outra opção. Matar a pessoa não vai resolver, brigar, xingar, você só vai perder seu direito, vai se rebaixar, vai ficar no mesmo nível que a outra pessoa. Procure seus direitos. Se não puder contratar um advogado, vai na defesa pública mesmo. Mas sempre vai ter um caminho. Busque uma rede de apoio. Hoje a gente tem, né, Beto, a internet que nos ajuda, a rede social. Eu mesma entrei em contato com várias mulheres que encabeçam nessas causas de violência contra a mulher, sobre a questão do assédio também. E graças a Deus eu tive muito apoio por parte dessas pessoas, de homens também, tá, Beto? Eu Sim. tenho alguns seguidores no Instagram e, sei lá, acho que 60% são homens e a maioria me apoiam, porque homem também, às vezes, tem uma filha, às vezes tem a mãe, tem uma irmã, né, que às vezes já passou por isso, a esposa, enfim. Então, ou até mesmo o homem já passou por isso, né? Então, qualquer pessoa pode ser vítima da questão do assédio. Hoje, o assédio está acontecendo muito nas escolas, né? Está acontecendo muito em faculdades. O assédio, infelizmente, está em todo lugar, né? Mas não é não, ninguém é obrigado a nada. Colhem provas, sim. Né? Hoje a gente tem o nosso celular que ajuda bastante em relação a isso. Gravem, porque infelizmente a palavra às vezes da pessoa não vale. E é isso, gente. Denuncie. Não é não. Você tem ajudado outras mulheres entraram em contato com você, outros homens, pedindo o Muitas que pessoas, fazer? e olha, muitas pessoas da Polícia Militar, principalmente da instituição da segurança pública, né? Bombeiros, pessoal da agentes penais, seguranças, guardas municipais. Recentemente, uma colega, né, que a gente acabou criando uma amizade, foi assediada, um caso muito parecido com o meu. Então, assim, acontece demais, acontece muito. E elas me procuram, me perguntam o que fazer, de como denunciar, né?
quem procurar, qual apoio que vai ter, e eu sempre tento apoiar de alguma forma. Você é mãe de 2 meninos. Sou, eu tenho 2 meninos, O de que, 5 e 6 anos. o que aconteceu com você te tornou uma mãe mais preocupada com relação à criação deles, com olhar pelas mulheres, pelos outros? Você mudou alguma coisa? Sim, eu ensino muito os meus filhos a ter respeito pelo que é diferente deles, né? Vamos supor, não é porque aquela pessoa é diferente de mim que eu não devo respeitar, que eu não devo apoiar, que eu não devo ter uma conversa, ser um amigo, enfim. Eu tenho que respeitar as diferenças, eu tenho que respeitar as mulheres, né? Os homens também, enfim, qualquer ser humano. Eu sempre ensino a eles o caminho certinho que se deve andar, aconselho, converso muito, né? Eu achei aquela menininha bonitinha, né? Coleguinha, tá? Eu já oriento, olha, filho, mas nunca mexa, né, na menina, nunca toque na menina sem a permissão dela, até porque são crianças, não é momento disso, é para estudar, né? Admirar, achar uma pessoa bonita não tem nada demais, eu não vejo problema Não. nisso. Agora, igual aquilo que aconteceu no jogo do Flamengo, o cara simplesmente dá um beijo no rosto da mulher, na frente ali, pelo amor de Deus, é um absurdo isso daí, né? E vice-versa, com o homem também, ninguém é obrigado a nada. Eu tive, Roberto, uma live com um rapaz, né? Um amigo meu, ele é diarista, ele veio lá do Maranhão, um rapaz maravilhoso, e, enfim, ele falou que ele sofre muito assédio por parte de mulheres, né? Ele é casado com outro rapaz, e as mulheres, assim, falam mal dele, né? Pela questão da orientação sexual dele, ele não pega nada, gente, sabe? É uma coisa assim, fora de série. As pessoas não entendem o limite, não respeitam as pessoas, entendeu? E isso acontece com homens também. Quando eu acho que a gente está melhorando, vem tudo isso, vem o beijo na jornalista à frente. As pessoas estão perdendo nem vergonha mais tem, né? Nem medo de se expor e nem medo da cadeia, é uma coisa impressionante. Jéssica, assim, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado ou algo que você gostaria de falar que não falamos sobre o seu caso? Então, só a questão do assédio, hoje o crime de assédio tá, acho que entre 1 a 2 anos, né, de detenção. Então, eu acho que muitas dessas pessoas que praticam isso, sabe, Beto, desacreditam da lei, porque não dá nada, sabe? É só 2 anos. E muitos deles não pegam 2 anos de detenção. Paga uma fiança, o semiaberto e realmente não dá nada. Então, a gente está buscando, eu estou buscando apoio, né? Eu acho que agora que a gente tem que cobrar, né? Esses políticos aí, eles trabalham para a gente, né? Na verdade, não é diferente. Então, a gente tem que exigir sim. E eu escrevi um projeto, ofereci a alguns deputados federais para aumentar, né? Tipificar o crime de assédio, entendeu? E eu espero que seja aceito. E é isso. É ótimo, porque é que nem o crime de estelionato, né? É o crime que compensa, porque você, o crime de estelionato, você vai ficar usando o dinheiro dos outros, se você é pego, você tem no máximo 2 ou 3, uma coisa assim, você não vai ser preso, porque ninguém vai ser preso por 2 anos. Então, valeu a pena. No caso do assédio, você sujou sua imagem, mas eu não sei se o assediador, às vezes, tem muita preocupação com a imagem. Então, não anda nada. É uma coisa assim. Sim. Só que para a vítima de um estelionatário, Destrói. destrói a vida dela, acaba com a vida dela para sempre. Uma vítima de assédio, você ainda tem também, nós conversando aqui, uma força emocional muito boa, porque tem muitas pessoas que, como você falou de depressão e tudo mais, que podem entrar em rota de colisão consigo mesmo e não sair mais disso, por conta de Sim. ter medo do outro. Você passa a ter medo até do seu marido, passa a ter medo. Da Tem figura medo. masculina, né? E medo Sim. de sair de casa, síndrome de pânico. Você tem receio, você não sabe, você se culpa. Sim. Então, Eu tive isso, como eu te falei, né? No começo, nos primeiros meses, foi muito difícil para mim. Eu não conseguia. Eu moro na praia, um lugar bacana para passear. Eu não conseguia ir numa padaria. O lugar ficou insustentável para mim, sabe? Então, mas com o apoio que eu tive da minha família, de amigos e de pessoas que lutam também pela causa, eu consegui me reencontrar. e que acreditaram em você mesmo sem as provas. Isso é tão Sim. importante também, né? Sabe por quê, Beto? Infelizmente, existe sim algumas pessoas que usam da causa de Sim. forma oportunista,
né? Infelizmente, a gente tem que falar isso também, que existe. Mas não são todas, não são todos. Tem pessoas que realmente passam por isso e têm a sua verdade, às vezes, invalidada por causa de outras pessoas que usam da causa para se promover. Então, não é todo mundo que é igual, né? Oportunista tem tudo, e principalmente em causas. Sim, Em todas elas vai ter alguém chegando ali, querendo criar ali o seu movimento para se dar bem, inclusive, ou se sim, vingar de alguém e tudo mais. É que no seu caso, além de tudo, que bom que você tem as provas e que o julgamento sim. seja justo e seja rápido, Amém. porque o não julgamento você também não. Eu digo que um julgamento para crimes contra a vida é o fechamento do caixão da família, para a família, né? A finalização do luto. No seu caso, o não julgamento é a não finalização de uma história triste para você, que te fez Sim, perder o emprego, que você teve que passar, perdeu o cabelo. Então, eu acredito que para sim, você o julgamento vai ser a finalização e que ela venha, né? Porque a pior coisa é sim. aquela coisa que não acontece, E, que não Beto, vem. eu quero te agradecer muito por esse espaço, sabe? É muito importante a gente ter esse espaço para poder falar, se comunicar com as pessoas ter conhecimento da nossa versão e entender um pouco mais sobre o que é o assédio, como identificar. Eu recebo muito contatos também, Beto, de adolescentes, de Sim. crianças que sofrem assédio em escola, às vezes por parte de algum funcionário, uma funcionária. O último caso que eu escutei de uma menina de 12 anos que está sofrendo assédio por uma professora de educação física, 12 anos. entendeu? 12 anos. E ela veio me perguntar se aquilo era assédio, e com certeza era, sabe? A professora está passando, nem só assédio, é importunação sexual, Ah, é né? assédio Ato sexual. libidinoso, sim, e até mais, né? Até outros crimes. Então, assim, vamos ficar de olho, né, também nas nossas crianças, porque escola também acontece assédio. É o que eu falo, né? Onde tem psicopata, onde tem poder, onde tem gente que gosta de criança, onde tem gente que gosta de maltratar velho, onde tem velho, onde tem gente que é má com bicho, e em lugar que cuida de bicho. Sim, O cruel busca onde tem o seu objeto de crueldade. exatamente, Não perfeito. tem o que fazer, assim, por isso que nesses lugares é mais ainda tem que ficar. Jéssica, Sim, eu queria acompanhar o seu caso. Quando tiver o julgamento, me fala para a gente falar disso de novo. O canal está aberto para tá você. ótimo. E parabéns pela sua força. É muito importante ter essa dignidade interna que você tem com você mesmo, de ser a sua maior apoiadora, está dentro da gente mesmo. E que bom que você A se nossa força, encontrou. né? Que bom. Fico feliz. Muito E você é obrigado. pai, né, Beto? Eu vi que você é pai também, né? Sou pai Eu de sou gato. mãe. Sou pai da minha gata. Ah, eu confundi então com meu outro amigo que eu vi Não, que tem não, dois filhos gêmeos, né? não tenho filho. Eu Mas, não. cara, a gente que é mãe ou pai, Beto, a gente cria uma força, cara, realmente vira uma leoa. Né? E foi, eu acho que uma questão também até de defender a minha família, de ser protetora mesmo, que eu sou. Mais uma vez, te agradeço de coração pelo convite, uma honra Imagina, eu participar, que tá bom? agradeço de verdade. Muito obrigado. E a gente se fala Obrigada. em Tamo breve, junto. se Deus quiser, em breve, com a finalização do julgamento. Amém. E vai ser vitória, se Deus Com quiser. certeza. Tá bom? Um beijo. Obrigado. Beijo. Fica com Beijo. Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.